Os servidores da Câmara de Guarulhos foram convidados a acompanhar uma palestra na última quarta-feira, dia 9 de março. O objetivo foi alertar os funcionários da casa sobre as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como a dengue, o vírus Zika, a chikungunya e a febre amarela. O palestrante foi o Dr. Anderson José Dias da Silva, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Segundo ele, o Brasil já chegou a se livrar completamente do mosquito na década de 60, mas hoje a realidade é outra. Aqui o mapa mundi, que mostra a distribuição do Aedes em todos os continentes. Essas zonas mais vermelhas é onde existe uma maior concentração do mosquito. E aqui, na Europa, na Grécia, em parte da Eurásia, na Ásia, Oceania, África e América do Sul e América do Norte. Esta é a distribuição atual do Aedes aegypti. Então existe o risco de transmissão destas doenças e de outras eventualmente transmitidas por esse mosquito em todos os continentes. Isto sempre foi desta forma? Sempre o mundo foi infestado de Aedes aegypti? Não. Na década de 30 do século passado, lembrar que o século passado era o século 20, que nós já estamos no século 21, aquelas pessoas que são mais ou menos da minha época imaginavam que no século 21 nós já estaríamos andando com carros que voavam, nós já estaríamos fazendo visitas intergalácticas, mas esta não é a nossa realidade. Nós continuamos morrendo de doenças transmissíveis por vetores, desafortunadamente. Então, na década de 30, essa era a distribuição do Aedes aegypti nas Américas. Houve um grande esforço mundial para se eliminar o Aedes aegypti das Américas. Por quê? Porque ele não é um animal silvestre americano. Ele não é daqui. Ele é de outro país. Então, de outro continente, desculpem. Então, ele precisava ser eliminado. E foi feito um grande esforço pela Organização Mundial da Saúde, pela Organização Pan-Americana da Saúde e por empresas privadas. A Fundação Rockefeller investiu muito nessa eliminação e na década de 60 nós tínhamos praticamente eliminado o Aedes aegypti das Américas. No Brasil, em 1957, o nosso país foi declarado livre de infestação pelo Aedes aegypti. Quando começou isso? Veja, década de 60, né? Isto começou em 1904, 1907, quando o grande cientista brasileiro Oswaldo Cruz se empenhou na campanha de controle da febre amarela urbana dos portos do Rio de Janeiro, de Santos e depois em Belém do Pará. Esta campanha foi uma campanha que enfrentou inúmeros obstáculos, exatamente por desinformação, por ignorância. Então Oswaldo Cruz enfrentou grandes obstáculos. À época ele se associou, se filiou com grandes e ilustres nomes da história da saúde do Brasil, Emílio Ribas, Adolfo Lutz e outras pessoas, Belisário Pena, e que, enfrentando todas essas dificuldades, conseguiram incutir na cabeça das pessoas a importância desse controle e fizeram realmente o controle. E em 1957, 50 anos depois do início dessa campanha, o Brasil ficou livre do Aedes aegypti. Desafortunadamente, o sul dos Estados Unidos, o Caribe e a Venezuela não conseguiram fazer essa eliminação. E 40 anos depois, nós voltamos à situação que nós vivíamos na década de 30. Então nós retroagimos. O estado de São Paulo. Como é que o estado de São Paulo se comportou nos últimos anos em relação à infestação pelo Aedes aegypti? Em 1985, nós tínhamos poucos municípios no estado de São Paulo que estavam infestados pelo Aedes aegypti. 5 anos depois, em 1990, quase metade do estado estava infestado do mosquito. 20 anos depois, praticamente todo o estado está infestado pelo mosquito. E onde nós estamos? Onde Guarulhos está? Guarulhos está aqui, pertinho da capital. Guarulhos está aqui, né? Quando nós transportamos para cá, Guarulhos está aqui,
nós temos infestação do Aedes aegypti. Para nós nos localizarmos melhor, nós damos uma ampliada no mapa, aqui o município de São Paulo e aqui o nosso município, que tem também infestação por Aedes aegypti. O infectologista também destacou a importância de se conhecer bem o inimigo, o mosquito Aedes aegypti, e ressaltou que apenas uma fêmea pode botar de uma só vez até 150 ovos. É a partir do conhecimento deste agente que nós poderemos desencadear ações que vão efetivamente fazer o controle das mesmas. Então nós precisamos conhecer a biologia do mosquito, nós precisamos conhecer o nosso inimigo, o nosso verdadeiro inimigo, o inimigo que aparentemente está escondido. Nós só venceremos a guerra se nós conhecermos efetivamente o inimigo, contra o que e contra quem nós estaremos lutando. A fêmea do mosquito, a cada oviposição, a cada vez que ela vai depositar ovos, ela põe de 100 a 150 ovos. Estes 100 a 150 ovos demoram 2 a 3 dias para eclodirem, ou seja, para virarem larvas. Estas larvas demorarão em torno de 5 dias para virarem pupa. E a pupa demorará 3 a 4 dias para voltar a ser mosquito alado. O mosquito não nasce infectado, ele se infectará durante a vida e ele vive em torno de 30 dias. A cada 4 dias a fêmea faz uma leva de oviposição. Se ela vive 30 dias e a cada oviposição ela coloca de 100 a 150 ovos, vocês imaginam o quanto cada fêmea vai aumentar a população de mosquitos. Sabendo disso, nós temos pontos onde nós podemos intervir para diminuir a população de mosquitos. Ou nos ovos, ou nas larvas, ou na pupa, ou no mosquito alado, tá? Quando eu disse que o mosquito é um mosquito oportunista, ele é oportunista por causa disso aqui, ó. Então, se ele tiver que voar alto para colocar os ovos, voará. Se tiver que voar longe para picar um animal de sangue quente, ele voará também. Então, é um mosquito que depende da necessidade dele para ele agir. Aqui, para mostrar uma questão epidemiológica, é um dado importante. Dados de 2014, 2015, número de casos e incidência. Incidência é quando nós calculamos o número de casos para cada 100 mil habitantes. Tá? 2014, no Brasil todo, 555 mil casos de dengue. Hoje nós falamos muito de zika, falamos de outras doenças e esquecemos que dengue está presente sim. Em 2015, 1.500.000 casos de dengue no Brasil. Então, um aumento de 3 vezes praticamente. No estado de São Paulo, 219.000, 711.000. Quase 4 vezes o aumento. Então, dengue é uma doença presente e é uma doença que precisa estar no nosso cardápio. Nós precisamos cuidar da dengue. E a incidência, 273,9 casos por cada 100 mil habitantes no Brasil em 2014. Em 2015, 756,9 casos por 100 mil habitantes. No estado de São Paulo, em 2015, 1.615,3 casos por 100 mil habitantes. Isso é assustador. Em seguida, o Dr. Anderson José deu mais detalhes sobre o vírus Zika e as consequentes doenças que ele pode trazer ao ser humano. Zika vírus, dor de cabeça constante, manchas vermelhas na pele, vermelhidão nos olhos, dor nas articulações, gânglios, ou seja, ínguas inchadas por todo o corpo, um quadro e conjuntivite, um quadro que se assemelha a outras doenças febris agudas, tá? Os sintomas surgem até 10 dias após a picada do mosquito e persistem por até 7 dias. Fosse isso, não teríamos grande complicação. Doença febril aguda, a pessoa fica mal, 7, 10 dias depois está bem. Mas o grande problema, aqui é um mapa, um cartaz da Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial da Saúde, mostrando que esse não é um problema exclusivo do Brasil. Esse é um problema mundial. Hoje,
todas as instituições mundiais estão preocupadas com isso. Não fossem estas duas complicações, síndrome de Guillain-Barré e a microcefalia e alterações neurológicas neonatais, nós não estaríamos tão preocupados com Zika. O que é Guillain-Barré? Após a infecção, a pessoa começa a desenvolver paralisias. Essas paralisias ascendem, elas começam dos membros inferiores, vão subindo e chegam a paralisar os músculos respiratórios. E a pessoa morre por não conseguir respirar. A pessoa tem que ser internada, ir para um hospital, eventualmente para um UTI, para receber suporte ventilatório. Então vocês imaginem uma população de 1.500.000 habitantes, 1/10 dessa população infectado e grande parte dessas pessoas desenvolvendo síndrome de Guillain-Barré. Não tem serviço de saúde que suporte isso. Microcefalia, nós todos sabemos, e aqui falando um pouquinho da situação epidemiológica. De janeiro de 2007 a março de 2016, ou seja, 9 anos aqui, 52 países notificaram a transmissão autóctone de Zika. O que é transmissão autóctone? A transmissão ocorreu naquele país. A pessoa não viajou, pegou o vírus e trouxe para lá, não, é lá. A pessoa ficou doente lá. Por quê? Porque tem a presença do Aedes aegypti ou tem alguma outra forma de transmissão. Qual é a outra forma de transmissão? Transmissão sexual, que nós vamos ver. 3 países reportaram a transmissão sexual, 5 países notificaram epidemia de Zika. Desculpe. França, Itália e Estados Unidos notificaram casos sem a presença de vetores, e a microcefalia e outras alterações neurológicas neonatais só foram notificadas no Brasil e na Polinésia Francesa. Existem 2 casos internacionais, um nos Estados Unidos e outro na Eslovênia, que estão sendo investigados, mas que tiveram contato com os casos do Brasil, se infectaram aqui. E a síndrome de Guillain-Barré, 8 países já notificaram. O palestrante também ressaltou que as principais ações de combate ao inseto devem partir das pessoas e não do poder público. E agora, o que fazer? Nós temos 3 grandes problemas nas nossas mãos. O que nós vamos fazer? Vamos mudar para o Alasca, porque o Alasca não tem mosquito. Nem todo mundo pode ir para lá e nem todo mundo gosta de frio. E não vai caber todo mundo no Alasca, desafortunadamente. Então o que nós temos que fazer é isso que estamos fazendo aqui. Conhecermos o problema, porque nós só conseguiremos combater o problema se nós o conhecermos. Nós não podemos dizer não temos problema. Temos problema sim. E quem vai resolver esse problema? O município? O estado? A federação? Não. Nós. Esta é uma responsabilidade nossa. Somos nós que temos que mudarmos os nossos hábitos, nós que temos que mudarmos a nossa postura em relação a esse tipo de problema. Porque o grande problema não é o Zika, o grande problema não é a dengue, o grande problema não é a chikungunya, o grande problema é o Aedes aegypti. Oswaldo Cruz, em 1907, conseguiu eliminar o Aedes aegypti. Por que nós não conseguiríamos? Nós temos que desenvolver esforços, nós temos que mudar hábitos para que nós possamos enfrentar este grande problema. Senão daqui a 22 anos, se estivermos vivos, estaremos fazendo a mesma discussão. Vasinho de planta. É lindo ter vasinho de planta em casa, mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar medidas preventivas, tem que tomar precaução, porque se assim não for, nós não vamos conseguir controlar este problema. Pneu, né? Quem é que vai agir nisso aqui? É o município? Vai destacar membros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para visitar todas as casas? Nós não temos corporação para tanto. Então nós, cidadãos, temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos mudar hábito. Quem consegue conviver com isso? Hoje é inadmissível esse tipo de situação. Isto tem que ser denunciado.
Isso tem que ser limpo, isso tem que ser modificado. Quem é que vai mudar isso? Somos nós. Essa é nossa obrigação enquanto cidadão, enquanto ser social. Nós vivemos em sociedade, nós somos responsáveis pela pessoa que está ao nosso lado. Esta é a nossa obrigação. Quem jogou isso aqui? Foi o município? Foi o Estado? Foi a federação? Não, foi algum cidadão. Este cidadão tem que mudar o hábito dele. Essa quantidade de garrafa PET. Nós temos que mudar isso, temos que diminuir a produção de resíduo. Temos que ter formas de coletar isso adequadamente. Isso é obrigação do cidadão. O cidadão tem formas de modificar isso.